Vamos ler então 1 Coríntios 11, versículo 28. E diz assim: portanto, a cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E por isso que muitos de vocês são doentes e fracos, e alguns já morreram. Aí ele diz no versículo 31 novamente: se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Então aqui é uma palavra que às vezes traz muitos conflitos na expressão, na explicação dela, porque fica naquela, examinar da consciência, o que é que impede as pessoas de participar do corpo e do sangue de Cristo. Alguns pensam que é um ritual, o fato de pegar um pão e um vinho e tomar e comer. Mas Paulo não estava tratando de uma consciência de um rito, ele estava tratando de uma consciência daquilo que deveria ser praticado como verdade, daquilo que Cristo ensinou. E quando Jesus ensinou, dizendo: ó, façam isso em vida, Jesus estava vivo, ele disse para os discípulos: façam isso em memória de mim, anuncie o meu corpo e meu sangue. E quando ele disse isso, ele não disse para você apontar os seus pecados uns dos outros e ficar colocando: ó, se alguém tem pecado, então você mostre e fale antes o pecado e participe da minha ceia, e participe do meu corpo e do meu sangue. Não se tratava de apontar pecado. Jesus não estava falando da ceia para um memorial, para uma lembrança, para apontar os pecados. Pelo contrário, quem aponta o pecado é quem? É a lei. A lei aponta o pecado para a sentença. Mas Jesus, ele mandou levantar o cálice e o pão, não para apontar os pecados, mas para apontar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Então o que Paulo estava falando ali, por ele ter deixado Deus um pouco, não muito claro, muito transparente, dá a entender para muitos que se trata de um dia de confissão de pecados, que você, estou em pecado, eu não estou, posso ou não posso. Não, o que ele está dizendo é um dia de examinar a consciência. E eu creio que uma das preocupações que ele estava muito maior do que estar em pecado ou não estar em pecado, era a questão de alguns que estavam ali no meio, tentando levar aqueles que acreditavam na graça a não acreditar na graça, mas na lei, e continuar com seus ritos da lei, e continuar se sentindo culpado, anulando a graça de Cristo revelada na cruz. E eu creio que ele está dizendo sobre pessoas que estavam renunciando à vida da graça em Cristo por causa dos ritos da lei. E ele diz: examine, pois, porque se você vive pela lei você vai ser julgado. Mas se você vive pela graça você vai ser julgado. E a graça não tem julgamento, a graça ela tem perdão, tem misericórdia. A graça de Deus nos alcançou por isso, porque a confissão e a perdão e misericórdia. Então eu creio que Paulo estava dizendo com preocupação de examinar a consciência para saber no que você tem crido. Só que consequentemente o que você tem crido, ou na lei ou na graça, tem a ver com o que você também tem feito na sua vida. É como eu estou dizendo: se você crê no que Jesus ensinou, ame o teu próximo, você amaldiçoa ele, você quer matar ele, está bem contraditório isso. Dizendo que você crê em Cristo e fazendo ao contrário daquilo que você diz crer. Então tem a ver com a nossa forma de conduzir, mas não é uma questão de determinação, de examinar a consciência por causa do pecado, porque se estamos na graça, já foi perdoado os nossos pecados quando confessamos ele. Então não é o momento de examinar, o pecado tem que ser, nossa consciência do pecado tem que ser diária. Nós temos que examinar a nossa consciência todos os dias, não só com um culto como esse, o dia do perdão. Todos os dias você tem que parar e olhar para você: estou pecando, estou fazendo isso errado, isso não agrada a Deus. Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe por falar mal, me perdoe porque eu acabei de falar um palavrão para uma pessoa, acabei de amaldiçoar uma pessoa. Senhor, me perdoe porque eu desejei vingar dessa pessoa, me perdoe por fazer coisa, para examinar diário. Não é o momento de Santa Ceia, é o momento de se examinar o pecado em si.
porque você está na graça. Então eu creio que o principal propósito dessa palavra foi de você examinar a consciência sobre a sua posição em Cristo, sobre estar ou não em Cristo, estar ou não na graça. E alguns ali se viam na lei, então eles apontavam o pecado, eles achavam que era o momento de apontar o pecado, para que a pessoa pudesse celebrar a vida com Cristo. Pelo contrário, nós temos que apontar o perdão, o amor de Deus nas nossas vidas, a nossa posição, para que nós possamos celebrar a nossa comunhão com Cristo. Então, o memorial que Jesus pediu para que você levante é o memorial daqueles que creem na graça revelada na cruz. E a graça nos revelou o perdão de Deus pelos nossos pecados, e não quantos pecados eu tenho. Ele revela o perdão. Agora nós precisamos ter atitudes para não permanecer, porque o problema não é pecar, o problema maior é permanecer no pecado, porque nós somos pecadores sujeitos a pecar, mas permanecer no pecado é o erro. Aí é uma situação mais delicada, porque não vai ter como você se posicionar na graça permanecendo no pecado, está contradizendo o que você crê. Porque ele diz, Jesus mesmo diz, você ama a Deus, ama o teu próximo também. Se você recebeu o perdão de Deus, perdoe o seu próximo também. Então tem que haver uma prática daquilo que recebemos, e é isso que Jesus espera. Então examinar a consciência é exatamente fazer uma limpeza, ver aquilo que está precisando ser resolvido, tirar da zona de conforto para começar a ter um conserto. Mas examinar a consciência não é no dia da Santa Ceia, não é o dia do celebrar com o pão e com o vinho que você faz parte do corpo de Cristo. É todos os dias que você tem que examinar a sua consciência e saber aquilo que está desagradando a Deus e pedir perdão e retomar uma posição de obediência à palavra de Deus. Amém? Então eu creio, por isso que eu trouxe aqui, você examine cada um a sua própria consciência. É o que nós estamos fazendo. Preciso perdoar meu pai, minha mãe, meus irmãos, preciso perdoar as pessoas que estão em minha volta, no meu trabalho. Examine cada um a sua consciência, a sua condição diante do perdão, para que você permaneça no perdão de Deus que foi revelado na graça de Cristo. E vamos lá para Mateus agora 15. Mateus capítulo 15. Versículo 17: o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que faz com que as pessoas fiquem impuras, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes, as mortes, o adultério, a imoralidade sexual, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então Jesus estava aqui dizendo por que nós temos que sempre examinar como está o meu coração. O meu coração se representa as minhas vontades, o meu desejo. O meu desejo, ele não é criado assim, porque apareceu um pensamento, apareceu do nada, apareceu primeiro o pensamento, como nós falamos, depois o sentir desse pensamento, e depois do sentir desse pensamento é que eu digo concordo com o que estou pensando e sentindo, aí eu gero um desejo. Então ele diz que nós temos que olhar para o coração, porque o coração ali ele guarda, ele representa na Bíblia, boa parte quando fala de coração é o desejo, e o desejo já representa ali o momento da decisão da vontade. Ali você já está tendo a vontade, já decidido o que fazer. O desejo vai produzir atitudes. Então você tem que frear o pensamento ou os sentimentos, já antes você tem que fazer uma renúncia. A renúncia é para os sentimentos, é para os pensamentos ruins que vêm. Então você já tem que começar a renunciar antes que aquilo se torne um desejo aceitável. Quando você diz, eu concordo, vou fazer isso mesmo, já decidi. Quando você toma uma decisão, tem uma vontade, e você decide já fazer aquela vontade, vai se tornar uma realidade, um fato. Então todo fato ele é fruto do desejo, e o desejo é gerado no coração. Quando ele fala no coração, é o encontro dos pensamentos e dos sentimentos, o que você julga daquilo que você está pensando. Ela tem que se ferrar mesmo, essa pessoa tem que se dar mal mesmo, ela fez tudo errado. Você está pensando e julgando isso ser correto, e você deseja o mal da pessoa,
e quando você não pensa no que Deus pensa sobre aquilo, você simplesmente lança a pessoa de lado, ignora ela e amaldiçoa ela. Aí se torna uma atitude. Então pensamento, sentimento gera desejo, depois do desejo vem a decisão. Dependendo da forma que você gerou aquele desejo, seja ele mal ou bom, aí você vai praticar aquilo, pode ter certeza. Jesus disse que tudo não começa, não é o que ele fala, é o que sai do coração, não está nas palavras, no que se come, no que entra, mas é o que sai do coração, é o que o homem produz na sua vida interior. Então nós temos que sempre, como Paulo diz, examine a sua consciência. Você diz que está vivendo na graça, então permaneça na graça. Como? Obedecendo, pedindo perdão, perdoando as pessoas, como nós estamos fazendo no domingo passado e esse domingo, perdoando as pessoas, examinando o que está mais ou menos fora daquilo que nós deveríamos estar praticando sobre o perdão. Então Jesus diz, porque cuidar é do coração que começa as atitudes das pessoas, e as atitudes trazem consequências. Vamos para Hebreus capítulo 12 agora, versículo 14. E a palavra diz assim sobre a questão do coração também. Ele diz, versículo 14: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profundas perturbações, contaminando muitos na sua vida espiritual. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos os homens. Busquem levar uma vida pura e santa. Quando falo em santificação, estamos falando de separação. Quer dizer que as minhas atitudes têm que estar equivalente às minhas palavras, tem que estar condizendo com aquilo que eu falo, daquilo que eu creio, daquilo que eu leio na palavra de Deus. Então procure viver uma vida separada, mas ele diz, procure viver em paz com todas as pessoas. E como você vai viver em paz? Aí no versículo 15 diz, se você está guardando uma amargura, se você está guardando sentimentos de rancor, de julgamento a respeito das pessoas. Então há uma importância de receber o perdão de Deus e de se perdoar as pessoas, para que seu coração fique em paz. Você estando em paz consigo mesmo, você vai ter paz com as pessoas também. Mas a sua paz, e digo no sentido de sentimento, do seu coração, depende da sua relação com as pessoas. Quando se fala amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo a si mesmo. Essa relação do próximo consigo mesmo é o que nos dá o equilíbrio emocional de ter paz ou não ter paz, no que se trata de convívio humano. Então, se eu estou num ambiente, às vezes aquele ambiente está inflamado por contendas e etc., é porque ali não está tendo paz. Você no ambiente daquele, você não vai sentir paz. Mas quando você consegue perdoar, as pessoas conseguem perdoar uma outra daquele ambiente, ali já vai produzir um ambiente de paz. Então nós temos que entender que o nosso coração deve estar livre de mágoas, de amargura. Nós temos que liberar sempre o perdão para ter a paz conosco e com as pessoas. Depende do nosso perdão para com o próximo. É necessário, porque ele diz que a amargura traz muitas perturbações, a mágoa traz muitas perturbações, os ressentimentos, que é ficar mastigando o mesmo chiclete, traz muitas perturbações. Então abra mão disso. Você não precisa viver mais dessa forma, viver do passado, viver do que foi. Viva hoje o que Deus está oferecendo de melhor para você. Prossiga, perdoe o que já foi. Eu quero saber mais o que aconteceu, eu quero saber hoje o que eu posso fazer para conviver melhor com essa pessoa, ou no trabalho, na família, seja do que for. Então perdoe sempre, porque a raiz da amargura, quando ele está dizendo a raiz, é porque é algo que continua crescendo. Quando você tem uma pequena mágoa, muitas vezes aquilo vai crescendo, e a tendência é aumentar e se fortalecer dentro de você, e isso pode prejudicar a sua vida espiritual. É o que ele está dizendo em Hebreus 12, 14. Agora vamos por último aqui em Mateus 6,
versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Está dizendo assim: orem desta maneira: nosso Pai que está nos céus, seja santificado o seu nome, venha o seu reino, e a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Versículo 11: dai-nos hoje novamente o nosso alimento, perdoa as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, ou como nós temos perdoado os nossos, os que têm nos ofendido. Versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno. Versículo 14: seu Pai Celeste perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Versículo 15: mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai que está nos céus não perdoará vocês. Então é engraçado, como que é engraçado assim, a oração que Jesus ensinou, ele ensinou: fale com Deus, peça o que você precisa, glorifica a Deus. Mas no meio da oração ele disse algo. Ele disse sobre perdoai-nos como nós precisamos perdoar, como temos perdoado. Trata-nos, Senhor, como temos tratado o nosso próximo. O perdão, Jesus incluiu nessa oração. Quer dizer que nós oramos por tudo durante a semana, mas muitas vezes não oramos pelo perdão. Não oramos pedindo perdão a Deus, perdoando as pessoas. E ele ensinou que a oração sobre a questão do perdão tem que fazer parte das nossas orações todos os dias também. Não é só quando eu venho na igreja. Então eu preciso incluir na minha oração. Ele ensinou o Pai Nosso como exemplo de prática diária, que a oração tem que ser uma prática diária, e o perdão tem que ser uma prática diária. E uma das coisas que ele disse: perdoa o teu próximo. No final ele chegou até a selar, de uma forma bem radical até: se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar, Deus não vai perdoar você. É uma questão de vida ou morte. Olha a seriedade que é o perdão. E as pessoas costumam deixar num lugar confortável: depois eu resolvo isso, e deixa lá a criancinha crescendo lá, ou a raiz da planta crescendo, e vai tomando conta do coração. Aí chega uma hora que você não consegue nem olhar mais para aquela pessoa. Então libere o perdão sempre, para que você enfraqueça a raiz da amargura, e para que você consiga se libertar da amargura, tem que fazer parte das suas orações todos os dias. Me perdoe, Senhor, por isso, por isso e por isso e por aquilo. Examine a sua consciência e confesse: o Senhor, eu perdoo o João, a Maria, eu perdoo o seu Zé por isso que ele fez. Eu libero meu coração, ele não merece isso, Senhor. Eu sei que ele é mau, ele quer fazer a maldade, mas eu o perdoo porque ele não sabe às vezes está fazendo o mal que ele está fazendo para si mesmo. Eu quero perdoar, Pai. Me ajude a perdoar, a não ter raiva dessa pessoa. A oração tem que fazer parte, o perdão tem que fazer parte da sua oração. É o que Jesus está ensinando no Pai Nosso. Tem que fazer parte das suas orações. O perdão tem que estar lá incluso. Então é só para vocês entenderem que quando eu faço o dia do perdão, como 2 domingos, um para confessar sobre os seus pecados e outro para parar para pensar nos seus relacionamentos, o que tem que incomodar, as pessoas que têm pecado contra você ou você contra ela, é porque o examinar a consciência é necessário. Se você quer ter uma vida com Deus, o examinar da sua consciência em relação ao perdão é necessário. Você deve todos os dias, e não é uma vez no culto ou outro, todos os dias tem que fazer parte das suas orações. Quando você vai orar, lembre de pedir perdão e perdoar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou só passa o olhão para a oferta.